Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado nesse lugar em nossas vidas para sempre. Glória a Deus. Deus é fiel, viu, igreja? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, hoje deu uma abertura, eu estava vindo em sentido ao templo, a trazer um pouquinho, abertura falando, é uma palavra realmente que nós precisamos de quebrantamento, precisamos de perdão, precisamos de estar mais ligado ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E o Senhor colocou em meu coração uma palavra para estar ministrando para a igreja nessa noite, para nossas vidas. E eu quero te convidar, abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, amém? Após a leitura estarei orando e peço aos irmãos que continuem em espírito para que o Senhor possa falar conosco. Todos se encontraram? Deus seja louvado. Está escrito na palavra de Deus, na palavra do nosso Deus. Salmo 51, versículo 17. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui na tua casa nessa noite, junto com essa igreja eleita do Senhor, desse povo lavado e remido no teu sangue. Eu quero te agradecer porque é mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de aprender do Senhor e de estarmos ainda mais ligados no teu trono, na vida espiritual, estar junto com o Senhor e no nosso dia a dia procurar fazer a tua vontade. Pai, seja com essa igreja, seja conosco. E eu te peço que o Senhor venha fazer de mim um instrumento nessa noite para ministrar a tua palavra aos nossos corações. Eu preciso ouvir a tua voz a cada dia. Fala comigo, Senhor. E o que importa é que o Senhor cresça e que eu diminua. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pertence a ti, em nome de Jesus. Podem assentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Graças a Deus. Os Salmos de número 51, ele todo é uma das orações mais profundas, que eu diria, da Bíblia. Se você fizer uma análise do primeiro versículo até o último versículo, você vai sentir Davi falando com Deus de uma forma muito profunda. Davi, ele expressa a Deus ali a sua necessidade de perdão, de conserto, de reconciliação. Olha, eu quero te dizer que Davi, ele após ter pecado, e eu diria um pecado grave, ele se volta a Deus, não com justificativas, não com desculpas, mas com o coração quebrantado. Olha, este salmo, ele mostra que o que Deus procura não é perfeição, não somos perfeitos, mas sinceridade e arrependimento profundo de coração. Nós percebemos uma diferença entre Davi e Adão. Adão, quando Deus se coloca diante dele e vai falar com ele do pecado que ele cometeu, da queda dele, ele
ele não assume a responsabilidade do seu erro, mas ele coloca a culpa na sua mulher. Todos nós conhecemos que ele fala: a mulher que me destes. Davi, ele age de maneira diferente. Olha, muitas das vezes, nós queremos, às vezes, esconder de Deus as nossas falhas. Mas Deus se agrada, sabe, quando nós apresentamos a Ele com sinceridade e com quebrantamento. Não adianta escondermos de Deus nada, porque a Bíblia diz, o próprio salmista faz referência, que onde é que ele esteja, em qualquer lugar, até no fundo da sepultura, Deus estará presente, vendo as suas atitudes e vendo o seu comportamento. Então, não adianta fazer a gente agir de maneira a não querer ser responsável para dos nossos atos, porque Deus é um Deus que a Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos corações. Ele vê o oculto, Ele sabe de tudo, e não há nada que seja, que fica escondido diante do nosso Deus. E o 17, eu quero repetir, que fala: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. A necessidade, meu irmão e minha irmã, de termos um coração contrito, um coração desejoso em aprender mais de Deus. Ter um coração quebrantado, eu queria te dizer, que abre as portas da graça de Deus sobre nossas vidas. Termos um coração quebrantado é a maneira mais provável e mais verídica de estarmos ligados ao coração de Deus. Está junto dele. Não há outra saída a não ser com o nosso coração quebrantado. Aquele que tem o seu coração quebrantado, as portas são abertas e as bênçãos de Deus recaem sobre a vida dessa pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluias. Aleluias. É necessário termos um coração contrito. É necessário ter um coração que agrada ao Senhor. E eu quero dizer, muitas das vezes, é necessário às vezes a gente passar por alguma tribulação. É necessário às vezes passar por algumas lutas. É necessário passar às vezes até quando a pessoa pratica um tipo de pecado. É necessário às vezes passar por várias coisas para que o nosso coração seja envergonhado. O nosso coração seja envergonhado e quebrantado e volte para Deus. Irmãos, olha, quando o nosso coração, ele se envergonha por alguma coisa que nós cometemos, por alguma atitude que nós praticamos, quando acontece isso na nossa vida, é porque o Espírito Santo de Deus, que habita e age em nossas vidas, ele está te passando uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de necessidade, de mudança de vida, de mudança de atitudes. Olha, existem
pessoas, existem até cristãos, que estão na igreja, não praticam pecados, entre aspas, pecados gravíssimos. A Bíblia diz de pecados que são para a morte. Mas essa pessoa, apesar de tudo isso, ela não consegue ter o coração quebrantado. Ela não consegue quebrantar o seu coração. Mesmo, às vezes, ela sabe que praticou alguma coisa, mas ela não tem coragem de se arrepender. Ela não toma uma atitude de dobrar ali os seus joelhos, de chorar diante de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos voltar ao tempo em que nós aceitamos Jesus. Nós precisamos voltar ao tempo em que nós aceitamos Cristo e conhecemos aquele amor do Senhor, começamos a participar, a ter contato com aquela graça que não existe outra igual, que é a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a nós. E naquela época, às vezes, quantas vezes eu já vi pessoas chorando em suas orações, chorando de lágrimas caírem. Eu lembro um dia que nós chegamos aqui nessa igreja e nós começamos a orar, e tinha aquelas cadeiras, ainda aquelas cadeiras antigas, e eu ajoelhei ali, e eu comecei a falar com Deus, orando, pedindo Ele perdão, e pedindo Ele que Ele tocasse no coração da igreja, poucos que estão aqui daquela época. E eu lembro que, sem perceber ali, eu comecei a chorar, e eu senti ali a doce presença do Espírito Santo. Olha, amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos ser quebrantados, precisamos reconhecer o nosso pecado, as nossas atitudes, para que haja uma ligação maior entre nós e Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Precisamos de ser mudados e transformados. Porque sem o quebrantamento, sem a transformação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque no nosso coração, dentro do nosso coração, eu queria dizer para você que não adianta, todos nós já cometemos algum tipo de pecado. Todos nós já cometemos algum tipo de pecado em pensamentos, às vezes em gestos. E não adianta dizermos que nós não temos pecado, mas é melhor fazer como Davi. Ele reconheceu o seu pecado diante de Deus e ele clamou ao Senhor pela misericórdia. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu, Deus olhou para Davi e perdoou o pecado dele. Aleluia. Então, amado irmão e amada irmã, se a gente conseguir nesta noite, neste domingo à noite, se a gente conseguir fazer uma avaliação profunda, uma avaliação correta do nosso coração, a gente, com certeza, nessa noite, nós vamos chegar a um coração quebrantado. Nós vamos chegar, e nós precisamos disso. Uma igreja não vai conseguir chegar diante de Deus se não tiver o arrependimento verdadeiro e o coração quebrantado. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Hoje foi ministrado na escola bíblica, o pastor ministrou aqui hoje de manhã, começou o estudo, nem deu para terminar, e foi falado aqui sobre
os últimos dias, sob a vinda do Senhor. Nós precisamos estar preparados para que não sejamos decepcionados no último dia. Aleluia. Nós precisamos um coração. Nós vamos chegar nessa noite a um coração que precisa ser transformado. E o meu precisa, igual o seu. Há um coração que precisa experimentar a graça de Deus. No sentido de entender o quão carecido ele é da bondade do nosso Deus. Você carece da bondade de Deus? Você que está nessa noite carece da bondade do nosso Senhor? Aleluia. Davi, eu queria dizer para você que ele viveu uma situação muito ruim antes de escrever os Salmos 51. E Davi cometeu um pecado gravíssimo. E eu quero dizer para você que nós vamos entender até que ponto uma pessoa pode ir, uma pessoa pode chegar quando o pecado está perseguindo essa pessoa. O pecado persegue a pessoa. Você sabia disso? O pecado te persegue. O pecado me persegue. E eu quero dizer para você, olha, eu não sei se, acho que todos aqui já ouviu uma ilustração de um moço. Ele queria comprar uma casa, uma mansão, e o dinheiro dele não dava, mas ele queria comprar essa mansão. E o diabo aproxima dele e fala com ele: se eu vou, você quer comprar mesmo? Eu quero te ajudar, eu vou ajudar você a comprar. A princípio ele não quis, mas o astuto lá, ele insiste e ele aceita. Mas o diabo diz para ele com uma condição: eu vou colocar um prego na sua sala, e esse prego é meu. Esse prego é meu, mas eu vou te dar a mansão. E ele mudou para aquela mansão, ele limpou com a família, com a esposa, com os filhos. E no dia do aniversário da esposa, ele preparou um banquete, ele preparou uma festa. E quando está chegando a noite, que as visitas estão chegando, chega lá o sujo, com um porco podre, carnicento, e vai entrar na sala dele e pendura aquela carniça lá, na sala dele. E ele fala: não, eu tenho visita, você está fazendo isso? Aí ele falou: você esqueceu que eu te ajudei com condição de colocar o prego, e o prego é meu, eu faço dele o que eu quiser. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Não podemos brincar com o diabo. Não podemos aceitar suas ofertas. Não podemos aceitar as suas dicas, os seus favores, porque nós temos um Deus que nos supre de tudo aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos. Nós não precisamos dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É por causa, meu amado irmão e minha amada irmã, de pequenas permissões, que a nossa vida às vezes experimenta grandes abismos, grandes buracos. E as coisas às vezes não acontecem conosco, com a gente, de um dia para o outro. Não acontece, como diz o ditado, da noite para o dia, mas vai acontecendo aos poucos
E a tragédia às vezes entra na nossa vida, na nossa família, e não há mais como sair. A melhor coisa que devemos fazer é ter o nosso coração voltado para aquele que domina todas as coisas, para aquele que tem o poder de suprir todas as necessidades que precisamos, aquele que tem o poder de nos conduzir ao Pai um dia, através do arrependimento, através de um coração quebrantado. Davi, o exército dele vai para a guerra. Eu não sei por que ele não vai, talvez por causa da idade, que segundo alguns estudiosos, Davi tinha a média de 50 anos nessa época, 51 anos, e talvez eles não levaram Davi para a guerra por motivo de já estar com a idade já chegando na velhice, aproximando aí da velhice, e eles não queriam perder o rei que eles tinham, eles gostavam do rei, mas Davi não vai para a guerra. Davi, ele levanta, a Bíblia diz que ele fica no seu palácio. É um texto conhecido por todos nós, mas eu não vou narrar o texto todo. Ele levanta pela manhã, à tarde. Eu não sei por que um rei, com os seus comandados, com seu general, ali na guerra, na batalha, e ele dormindo até tarde, que a Bíblia diz que ele levanta à tarde e começa a andar pela varanda da sua casa, e ele vê, a Bíblia diz que ele vê uma mulher bonita, e ao invés, como eu disse aqui, não podemos dar lugar ao diabo, ao invés dele fugir, ele foi mais além, aproximou mais, mandou chamar aquela mulher, a mulher veio até ele ficou com essa mulher, praticou relações com ela, essa mulher engravida, passa uns dias, ela volta, avisa para ele que estava grávida. Às vezes eu já vi pessoas dizendo assim, mas essa mulher foi errada, ela traiu seu marido, por que ela foi? No contexto daquela época, ele era rei, ela não podia ela não podia negar nada para ele, então ela não tinha culpa, ela não traiu o marido, ela não foi culpada, foi a condição da época. Mas ela vai e ela avisa para ele que ela estava grávida. Olha para você ver, um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia diz, quando Samuel unge Davi, Deus fala com Samuel que queria que Davi era aquele homem, o homem segundo o seu coração. Veja bem, meus irmãos e irmãs, ele manda chamar Urias, que estava na guerra com seu general. Urias vem e ele fala com Urias, olha, você lava os seus pés e desce para sua casa, vai descansar. Urias fala com ele assim, olha, eu não vou fazer isso. Homem leal, tem pessoas que são leais, existem pessoas íntegras, e Urias era um desses homens. Como é bom ser uma pessoa íntegra. Ele fala com Davi, olha, eu não vou fazer isso. O exército, os israelitas, Judá, estão todos lá acampados em tribo, em tendas. A arca está lá numa tenda, e eu vou vou até minha casa, vou dormir com a minha esposa, e vou estar, em outras palavras, vou estar lá no bem bom, e eles lá sofrendo. Não, eu vou dormir aqui junto com os outros servos. E Davi fica frustrado. Davi planeja novamente para cilada contra Urias. Ele planeja ali uma festa, ele dá bebida a Urias, ele quer que Urias bebe, no sentido dele embriagar, e no pensamento de Davi é que se ele embriagasse,
se ele fosse para casa ou não fosse, ele não ia saber de nada, e ele ia ter que assumir o filho como se ele tivesse ficado como esposa. Urias também não fez. Ele dita uma carta, escreve uma carta e manda entregar ali ao seu general, ao general que estava na batalha, no comando, e Urias leva nas suas mãos, porque não poderia abrir a carta, uma carta selada pelo rei, ele não poderia abrir. Urias leva uma carta selada e chega e entrega ali o general que estava no comando ali da batalha. Ele abre aquela carta, quer dizer, ele está levando a sua sentença de morte. Ele vai, o comandante coloca ele na frente, que pediu, coloca ele na frente da pior batalha que tiver. Coloca ele na frente, ele morre, outros soldados, outros também morrem com ele. O comandante manda falar com Davi o que tinha acontecido. Olha, morreu alguns, mas Urias, o heteu, morreu também. Olha o que Davi responde. Depois você lê esse capítulo na sua casa. Davi responde assim: olha, não fica triste, não precisa ficar chateado. Na guerra é assim mesmo, morre lá e morre cá. Ao ponto que chega a um coração que é perseguido pelo pecado e cai nas ciladas do adversário, do inimigo. Não preciso contar a história toda, porque vocês conhecem. Você sabe o que acontece com Davi? Deus levanta um profeta Natã, ele vem, conversa com Davi, explica para ele uma situação de uma ovelha, conta tudo para ele, e ele fala assim: esse cara é você, Davi, essa pessoa é você. Quando ele fala, esse cara merece morrer, merece pagar 4 vezes mais. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, ele reconhece o pecado dele ali, e o Senhor perdoa. Natã vira para ele: não, Davi, você não. Quando ele fala, ele arrepende do que fez. E Natã diz para ele: olha, fica tranquilo, o Senhor não vai tirar a sua vida, o seu pecado está perdoado. E ele escreve ali o Salmo 51, esse salmo que nós gostamos de ler, gostamos de ministrar nesses salmos. E eu quero te dizer que esse Salmo 51, ele mostra aqui o arrependimento e o reconhecimento do pecado, de seu pecado. Qual a conclusão que eu tiro lendo esse salmo? Nós todos estamos sujeitos a pecar. Por isso é que nós temos que estar na vigilância. Por isso é que nós temos que estar no cuidado de Deus, pedindo ao Senhor a proteção. Como diz a palavra, orai, como o próprio Jesus diz, orai sem cessar, para que nós não caímos em ciladas, para que nós não venhamos cair em tentação. Olha, meu irmão e minha irmã, o Salmo 51, do versículo 1 ao versículo 4, vai falar: tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha, Davi, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Ele está dizendo: olha, eu não mereço esse perdão, eu não mereço que o Senhor me perdoa, mas segundo a bondade do teu coração, meu Deus, segundo a bondade da tua benignidade, olha para mim com misericórdia e apaga esse pecado, apaga esse pecado dentro de mim, com sinceridade. E ele fala: segundo a multidão de tuas misericórdias, porque o Senhor é misericordioso o bastante para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça e de todo pecado, e mudar o nosso caminho, trocar as nossas vestes. Aleluia. E ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado.
Olha, meu irmão, minha irmã, é necessário um clamor, é necessário chorar, é necessário dobrar os nossos joelhos e reconhecer a nossa falha, o nosso pecado diante de Deus. E ele continua: porque eu conheço as minhas transgressões. Ele sabe que ele transgrediu, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Davi, meu amado irmão e irmã, ele sabia que ele não poderia se apoiar em méritos próprios, mas somente na graça de Deus. Não adianta nós chegarmos perto de Deus e dizer: olha, eu faço isso, eu faço aquilo na sua obra, eu ajudo, eu auxilio, eu dou ajuda aos pobres, eu dou cesta básica. Nada disso vai fazer com que os nossos pecados sejam lavados. Só vai adiantar quando houver uma sinceridade em arrepender. E muitas das vezes eu quero te dizer que há necessidade de clamar a Deus, clamar ao Senhor, para que Ele conceda o Espírito Santo dele em nós, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Não há convencimento de pecado se não há o Espírito Santo. Não há arrependimento se não há o Espírito Santo de Deus em nós. Para que isso aconteça, há necessário dessa busca de Deus, para que haja transformação profunda dentro de nós. Aleluias. Ele pede perdão, não baseado em quem ele era, um rei, mas ele pede perdão tendo em base a bondade de Deus. O nosso Deus é muito maravilhoso, irmão. O nosso Deus é maravilhoso demais. Quando nós pecamos, a nossa esperança não está em justificar. Não está em justificar o nosso erro. Ah, eu fiz isso é por causa disso. Eu fiz isso é porque eu fui tentado. Eu fiz isso porque ficaram em cima de mim, me atentando. Mas em clamar pela misericórdia divina. Davi, ele pede perdão, ele pede para ser lavado e purificado. Ele entende que o pecado não é apenas um erro externo, mas uma mancha que contamina o coração. E essa lavagem, ela tem que ser diária. Essa lavagem nossa tem que ser todos os dias. Esse clamor pelo perdão tem que ser constante. Senão, nós acostumamos com a sujeira. Você pode fazer uma comparação, por exemplo, quem mora à beira desse rio que passa aqui perto desse hospital aqui, como é que chama o nome daquele hospital lá embaixo? Eduardo Menezes. Quando você que não mora ali, passa ali, você não suporta o mau cheiro. Quando nós passamos ali perto da Manes, nós não suportamos o mau cheiro. Mas as pessoas que moram ali do lado já acostumaram. Se você conversar com elas, elas vão falar assim: eu não sinto mais esse cheiro, porque acostuma com a sujeira. E nós, se não formos lavados constantemente, todos os dias, na busca
pelo perdão, pela misericórdia, porque como eu disse, nós pecamos todos os dias. Pecado da omissão, pecados em julgar. Se nós não fazermos isso todos os dias, nós passamos a acostumar com o pecado. E à medida que nós acostumamos com o pecado, nós não sentimos mais a presença de Deus. Olha, só Deus pode limpar a alma. O perdão de Cristo nos purifica totalmente. Está lá em João, 1 João 1:9. Precisamos reconhecer o nosso pecado. Precisamos. Davi, ele tenta de todas as maneiras, mas não há outra saída para ele a não ser confessar, a não ser arrepender. E o primeiro passo para a restauração é reconhecer a nossa falha diante de Deus, sem desculpas, sem transferir culpa. A nossa mudança de comportamento, de atitudes, vale muito no nosso dia a dia. Hoje eu vi uma mensagem pela manhã aqui na escola bíblica, que uma irmã ministrou, e como Deus usou essa irmã aqui na manhã de hoje, para ministrar uma palavra de amor, uma palavra de transformação de vidas, uma palavra de humanidade. E o verdadeiro arrependimento envolve clamar pela misericórdia de Deus, pedir purificação do coração, reconhecer o pecado sem desculpas e entender que pecar é ofender a Deus. Por isso que Davi, ele fala: contra ti somente eu pequei. Porque todo pecado que eu cometo contra a minha irmã, eu já cometi ele diante de Deus. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, só há uma maneira da nossa vida como cristão. Você tem que colocar no seu coração a primeira coisa: você não é qualquer um. Você que está aqui nessa noite, e aqueles que também estão nos acompanhando aí pela transmissão, você não é qualquer um. Você é uma mulher, é um homem de Deus, que já entregou a sua vida ao Senhor. E a sua vida e a minha vida não pode ser como a vida daqueles que estão lá fora. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: olha, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. As minhas atitudes não podem ser para me agradar, mas tem que ser para agradar o meu Senhor. Tem que ser assim. Salmo 51, 17, o versículo que nós lemos, é um versículo central sobre o arrependimento e o quebrantamento diante de Deus. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Olha, Davi, ele chega a um entendimento que o sacrifício para Deus não era matar mais ovelhas, não era só fazer essas coisas, mas ele chegou à conclusão, porque ele sentiu o coração dele ser tratado, ele sentiu o coração dele ter necessidade de mudança, e ele
E ele fala: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quando o seu coração é quebrantado, quando o seu coração é voltado para Deus, você, olha, meu irmão e minha irmã, você terá essa presença doce do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você terá a presença desse Deus à noite, ao dia, ao dormir, ao levantar, no seu trabalho. Você será todos os dias, terá todos os dias a presença desse Deus que visita e que faz morada dentro de você e dentro de nós. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele não te despreza. Olha que versículo mais lindo. Ele não te despreza. Olha, Deus não está te abandonando. Deus não vai te abandonar. Nunca. À medida que o seu coração for quebrantado, for tratado, mais limpo, ele será para o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você. Aleluia. Nos tempos de Davi, o povo oferecia sacrifícios de animais como forma de adoração. Mas Davi, ele entende que o Senhor não se agrada apenas de rituais, e sim de um coração sincero. Sabe o que é um coração sincero? É um coração voltado para Deus com sim, sim e com não, não. Não é aquele coração que quando eu estou perto do irmão eu falo uma coisa e quando eu estou longe eu falo outra. O coração sincero é aquele coração que tem intimidade com Deus todos os dias. E não há lugar para falsidade, não há lugar para mentira, não há lugar para desagradar o irmão, a irmã, o semelhante, e muito menos desagradar aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Davi entende que o Senhor não se agrada apenas de rituais, mas de coração sincero. Para Deus, mais importante do que a aparência externa é ver o nosso interior, é ver você lá dentro. Espírito quebrantado. Quebrantamento, meu irmão e minha irmã, significa estar humilde e sensível diante de Deus. Sensibilidade da presença de Deus. Às vezes você está no seu sofá e você sente a presença de Deus ali. Às vezes você tem em casa uma pessoa, a sua esposa, o seu filho, alguém chega e te dá um abraço sem interesse nenhum, mas um abraço, você sabe que ali Deus está usando aquela pessoa para te trazer um conforto, para te trazer uma paz no coração. É reconhecer que não temos força em nós mesmos e dependemos totalmente da graça salvadora, da graça de Deus. Aleluias. O coração orgulhoso se afasta de Deus, mas o coração quebrantado atrai a presença do Deus Altíssimo. Onde é que você estiver, você sentirá que Deus está presente. Coração contrito significa arrependimento ferido pelo pecado. Coração machucado, mas contrito a Deus, pronto para arrepender. Não é apenas tristeza por ter errado, mas dor genuína por ter ofendido a Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, você também que está nos ouvindo, se você
não está tendo essa dor no coração, não está tendo esse sentimento de quando você desagrada a Deus dentro de você. É um sentimento, na realidade ele é ruim e no mesmo tempo ele é bom, porque é a certeza que você está sendo tocado profundamente por Deus. Você sente que Deus está te tocando lá no fundo, e está te chamando a um conserto, te chamando a um arrependimento genuíno, um arrependimento não com palavras, mas de coração. Esse é o nosso Deus. Deus está com você, meu irmão e minha irmã, nessa caminhada, e Ele está querendo restaurar a sua vida de maneira grande, 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 e Ele vai fazer isso em nome de Jesus. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O mundo pode te rejeitar, meu irmão, minha irmã. O mundo às vezes pode nem olhar para você. As pessoas podem até tentar te condenar, mas Deus não vai deixar de olhar para o teu coração quando ele está arrependido. Não importa o que você fez, o que Davi fez foi pesado, mas Deus o perdoou. Não existe pecado a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não existe pecado que Deus não possa lavar com o teu sangue carmesim, com o teu sangue precioso. O perdão de Deus e a restauração estão sempre disponíveis para mim e para você. Aleluia. E o maior sacrifício que nós podemos oferecer a Deus não é algo material, como foi dito aqui. Não é. O maior sacrifício que podemos oferecer a Deus não é algo material, mas um coração quebrantado e arrependido. Não adianta muita coisa se o coração não for quebrantado. Não adianta roupas, não adianta vestimentas, não adianta perfume, não adianta nada. Uma vez um rapaz conversando comigo, ele disse, comecei a conversar com ele, ele era de outra denominação, não vou citar aqui. Ele disse que para vocês aí Deus só está querendo o coração. O céu não é açougue, não. Mas é porque falta de entendimento, sabe, irmão? Falta de entendimento, porque ele não sabe o que é um coração quebrantado, um coração purificado, um coração voltado para Deus. Você pode ver que a sua vida, após você entregar a sua vida a Jesus, a sua vida mudou, os seus pensamentos não são mais o mesmo, os seus pensamentos são voltados para Deus. As suas atitudes hoje é diferente, porque você conhece a palavra e você sabe o que Deus quer fazer na sua vida cada dia. O caminho para a restauração não está em esconder a culpa, mas em confessar com humildade, porque o coração quebrantado Deus jamais rejeita. Estou já quase terminando, viu, meus irmãos? Salmo 51, versículo 12. É um versículo que fala sobre a alegria da salvação. Está escrito: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Olha, meu irmão, o pecado, às vezes, eu digo que ele havia roubado
talvez a alegria de Davi. O pecado roubou a alegria de Davi por um período. A alegria da salvação. Ele não havia perdido a salvação, mas a paz e o gozo que a salvação traz. Aquele que tem a salvação, ele é feliz, ele é alegre, porque ele tem uma esperança e ele tem certeza de um dia ele ir morar com o Senhor. Foi dito aqui também esta manhã, quem não está vindo na escola bíblica está perdendo, não está? Foi dito também aqui essa manhã a respeito, sabe, das pessoas que às vezes não têm a certeza da salvação. E quando você tem essa certeza, você tem a alegria dentro de você. Nós vemos na Bíblia homens de Deus, profetas, que foram mortos. Nós temos na Bíblia histórias verídicas de pessoas que foram lançadas ali na arena. Leões foram devorados por leões, mas com certeza não perderam a alegria da salvação, porque tinham a certeza que quando passasse dessa vida para outra, teria o maior dos encontros, o encontro mais belo, o encontro mais maravilhoso de ser recebido pelo nosso Pai Celestial. Olha, e sofreram, não sofreram pouca coisa, não. Segundo o que eu aprendi, às vezes as pessoas eram jogadas na arena, ali para ser devorada ali, e era um show que fazia, as pessoas ficavam ali assistindo. E as mães pegavam os seus filhos pequenos, seus filhos, às vezes até amamentavam ainda, e jogavam para os leões, porque não sei se você sabia, quando os leões alimentam, que eles enchem a barriga, eles brincam com as pessoas, com os outros animais. Um sofrimento terrível, você tem que jogar seu filho primeiro, para ter a certeza que seu filho não vai ser, não vai sofrer tanto. Mas eles passavam por isso. A história diz, a história é verídica, eles passaram por isso, mas todos felizes, nunca lamentavam. E hoje às vezes as pessoas, por qualquer tipo de situação, deixam o Senhor, abandonam Cristo, abandonam a igreja e dizem, é por causa disso e por causa daquilo. Irmãos e irmãs, o pecado sempre pesa sobre o nosso coração, tira a comunhão com Deus e apaga o brilho da nossa vida espiritual. Davi, ele pede, torna a dar-me. Ele deseja voltar ao primeiro amor, a alegria de estar diante do Senhor. Quando nós arrependemos e confessamos, Deus é fiel para restaurar o nosso coração e deixar o nosso coração em paz. Ele também pede a Deus que o sustente com o espírito disposto, firme, perseverante. Não basta apenas ser perdoado, nós precisamos da graça dele, da graça do Senhor na nossa vida. O perdão, meu irmão, minha irmã, não apenas limpa o nosso coração, mas também restaura a nossa ligação com Deus, restaura a nossa alegria de viver, restaura a presença de Deus em nossa vida. Olha, eu queria te convidar nessa noite
eu queria te fazer um convite. Olha, reflita um pouco sobre a sua vida. Reflita um pouco. Eu queria te convidar, em nome de Jesus, dá um passo aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Vamos nos colocar aqui na presença de Deus e vamos pedir a Ele que Ele tira de nós toda a carga, todo o pecado. A Bíblia diz que o jugo de Cristo que Ele nos dá, Ele é suave, Ele é leve. Aleluia. E é um momento exclusivo, é um momento especial, meu amado irmão e irmã, de você poder voltar para a sua casa com seu coração livre, com seu coração voltado para Deus, com a certeza que Deus limpou, que Deus te purificou nessa noite. Há essa necessidade de sermos transformados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo em nossa vida. Nós precisamos, sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos ser tocados, nós precisamos ser transformados, e só com a presença de Deus em nossa vida, isso vai acontecer. Levanta do seu lugar, eu tenho certeza que há mais alguém precisando desabafar com Deus essa noite. Há mais alguém aqui precisando entregar a sua vida de todo o seu coração ao Senhor. Esvaziar o seu coração, tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a sua intimidade com Deus. A glória de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, faça isso. Saia do seu lugar, venha ao altar, venha receber, venha orar com o pastor, venha orar com as obreiras da sua casa, venha receber essa oração e orar junto. Coloca diante de Deus a sua vida e clame ao Senhor. Davi clamou ao Senhor, Davi reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua falha, e Deus o perdoou, e ele recebeu de Deus o perdão e a justificativa. Oh Deus, ele foi justificado, porque Deus o perdoou, Deus transformou a vida dele. Venha pedir, venha orar, peça ao Senhor que cuide da sua família, cuide do seu lar, cuide dos seus filhos, cuide da sua filha. Cuide em nome de Jesus. Busque o Senhor nessa noite. Busque o Senhor. Essa semana será uma semana diferenciada para a tua vida, porque Deus está fazendo algo precioso na sua vida. Derrame a sua vida na presença de Deus. Chore, se for possível. Se for possível, derrame suas lágrimas. Mas não perca essa oportunidade que Deus está te dando. A glória de Deus. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Viver para mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vai derramando a unção sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Vai quebrantando esse coração. Me perdoa. Quebrando o nosso coração nessa noite. Todas as vezes que eu te de nós, Pai, instrumento na tua mão. Eu não Faça pensei de em nós um Cristo, vaso eu novo. só pensei em mim. E a alegria da salvação Me ajude retorna, a melhorar. Pai amado, nesse coração, nessa noite. Me ajude Faça a isso, meu melhorar. Faça isso, alegre o coração, alegre, Pai, novamente essa sei, vida. eu sou humano, gozo da salvação novamente, Pai. Me ajude a melhorar. Faça novas, vai visitando, vai transformando. A melhorar. Em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Aleluia, Jesus. Me ajude a Glória a Deus. melhorar. Aleluia, eu te unjo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te unjo em nome do Pai, Meu do Filho Pai, e do Espírito
Santo de Deus. O mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu Glória sou a Deus. humano e eu só Oh, sei glória. errar. Aleluia, Jesus. Me ajude Aleluia. a melhorar. Aleluia. Vai derramando, Senhor, sobre Me a tua igreja. ajude a Vai melhorar. derramando sobre a tua igreja, Senhor. Vai derramando. Sozinho eu não Oh, glória. consigo mais. Oh, glória eu a Deus. sei.